Era o início de agosto do ano 216 a.C. O sol castigava a planície de Canas, no sul da Itália, e o cheiro de suor e couro dominava o ar. Dezenas de milhares de soldados romanos marchavam em formação cerrada, a maior força militar que a República jamais reunirá num único campo de batalha. Do outro lado, um homem de cerca de 30 anos observava a massa de escudos e lanças se aproximar. Ele comandava um exército significativamente menor. Aníbal Barca sabia que as próximas horas decidiriam o destino de duas civilizações. Atrás dele, seu exército misturava africanos, iberos, gauleses e númidas, mercenários e aliados unidos por um único propósito: derrotar Roma. Quebrar seu poder. Forçá-la a render-se. O que aconteceu naquela tarde de verão se tornaria o maior desastre militar da história romana. Dezenas de milhares de homens morreriam em poucas horas. E Aníbal entraria para sempre na memória de seus inimigos como o fantasma que quase engoliu um império. Para entender como um único general cartaginês conseguiu fazer Roma tremer, precisamos voltar algumas décadas. A história de Aníbal começa antes mesmo de seu nascimento, numa rivalidade que já tinha derramado oceanos de sangue. Cartago, no norte da África, era uma potência comercial construída pelos fenícios. Suas rotas marítimas conectavam o Mediterrâneo inteiro. Ouro vinha do Golfo da Guiné. Estanho chegava das costas britânicas. A cidade controlava empórios na Sicília, na Sardenha e nas costas da Espanha. Roma, por sua vez, expandia seu domínio pela Península Itálica e olhava com ambição para o mar. O primeiro choque veio em 264 a.C., quando as duas potências entraram em guerra pela Sicília. 20 anos de combates brutais. A Primeira Guerra Púnica terminou com uma derrota cartaginesa nas Ilhas Hégadas. Em 241 a.C., Cartago perdeu a Sicília, pagou uma indenização humilhante e viu sua frota reduzida. Mas a ferida mais profunda era outra: a honra de uma civilização inteira estava manchada. Entre os generais que voltaram derrotados estava Amílcar Barca. O nome de sua família significava raio impúnico, e ele fazia jus à alcunha. Desde 247 a.C., Amílcar conduzira a guerra contra Roma na Sicília, resistindo contra todas as probabilidades. A derrota não foi culpa sua. Foi do Senado cartaginês, que negou recursos e reforços. Amílcar voltou para casa com uma certeza: Cartago precisaria se vingar. E ele dedicaria a vida a preparar essa vingança. Foi nesse contexto que nasceu Aníbal, em 247 a.C., durante os últimos anos da guerra. O menino cresceu ouvindo histórias de batalhas navais, de cercos, de tratados quebrados. E cresceu, sobretudo, ouvindo o nome de Roma pronunciado com ódio. Quando Aníbal era criança, seu pai o teria levado a um templo. Diante do altar, segundo a tradição antiga, Amílcar fez o filho jurar que jamais seria amigo de Roma, que dedicaria sua existência a combater a República. O menino jurou. E nunca esqueceu. Amílcar não esperou que Cartago se recuperasse. Partiu para a Espanha, onde começou a construir um novo domínio bárcida. Conquistou tribos, fundou cidades, abriu minas de prata. A riqueza da Ibéria financiaria a guerra futura. Aníbal foi junto, ainda criança, e cresceu entre soldados. A educação do jovem cartaginês foi militar desde o princípio. Aprendeu a montar, a lutar com espada e lança, a comandar homens. Mas também recebeu educação grega, absorveu lições de estratégia e logística. Amílcar estava forjando uma arma. Uma arma humana, destinada a um único alvo. Em 228 a.C., Amílcar morreu em combate contra uma tribo ibérica. O comando passou para seu genro, Asdrúbal, que continuou a expansão. Aníbal tornou-se oficial de cavalaria. Mostrou-se corajoso até a imprudência, dormia no chão junto aos soldados, comia a mesma comida que eles. Os homens começaram a amá-lo. Quando Asdrúbal foi assassinado em 221 a.C., o exército aclamou Aníbal como novo comandante. Ele tinha cerca de 26 anos. E uma ideia fixa na cabeça: levar a guerra até o coração da Itália. O plano era tão audacioso que beirava a loucura. Cartago não tinha mais uma frota capaz de enfrentar Roma no mar.
Desembarcar tropas na Itália por via marítima seria extremamente arriscado. Restava um caminho, por terra. Atravessar a Espanha, cruzar os Pirineus, atravessar a Gália e, o mais improvável de tudo, transpor os Alpes. Ninguém jamais fizera isso com um exército daquela magnitude. Aníbal faria. Antes de partir, precisava de um pretexto. Encontrou em Sagunto, uma cidade ibérica aliada de Roma. Em 219 a.C., Aníbal sitiou e tomou Sagunto após meses de cerco. A mensagem era clara. Os romanos exigiram que Cartago entregasse o general. O Senado cartaginês recusou. A guerra estava declarada. Na primavera de 218 a.C., Aníbal deixou a Espanha com dezenas de milhares de soldados de infantaria, milhares de cavaleiros e 38 elefantes de guerra. O exército era uma babel de povos, africanos, iberos, númidas, baleares. Muitos não falavam a mesma língua, mas marchavam na mesma direção. O que aconteceu nos meses seguintes desafia a imaginação. E quase desafiou as montanhas. A travessia dos Pirineus custou muitos homens. Alguns desertaram, outros morreram em emboscadas de tribos locais. Aníbal não se deteve. Cruzou o sul da Gália negociando passagens, subornando chefes tribais, ocasionalmente combatendo. Quando chegou ao rio Ródano, encontrou tribos hostis na margem oposta. Enviou um destacamento para atravessar mais ao norte e atacar pela retaguarda. Funcionou. O exército cruzou. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Os Alpes erguiam-se à frente como uma muralha de pedra e gelo. Era outono. A neve já cobria os passos mais altos. Os guias locais avisaram que a travessia seria extremamente difícil. Aníbal ordenou a marcha. Políbio, o historiador grego que mais tarde estudou a campanha, descreve o horror daquela travessia. Trilhas estreitas à beira de precipícios. Avalanches que engoliam colunas inteiras de homens e animais. Soldados que escorregavam no gelo e despencavam. Os elefantes, acostumados ao calor africano, sofriam terrivelmente. Muitos morreram de frio e exaustão. Num ponto crítico da descida, o caminho estava bloqueado por um deslizamento de rochas. Não havia como contornar. Aníbal ordenou que seus homens trabalhassem para abrir passagem. A engenhosidade compensava a brutalidade da natureza. Quando o exército finalmente desceu para as planícies do norte da Itália, Aníbal contou seus homens. Das dezenas de milhares que partiram da Espanha, uma parcela significativa havia perecido. Muitos jaziam em tumbas de neve nos Alpes ou ao longo de centenas de quilômetros de trilhas. Qualquer comandante sensato teria recuado. Aníbal avançou. E Roma, que esperava ter meses para se preparar, descobriu com horror que o inimigo já estava dentro de suas fronteiras. As primeiras batalhas confirmaram os piores temores romanos. No rio Ticino, a cavalaria de Aníbal destroçou a vanguarda romana. O próprio cônsul Públio Cornélio Cipião foi ferido. Semanas depois, no rio Trébia, Aníbal atraiu o grosso do exército romano para uma armadilha. Emboscou os flancos com tropas ocultas. Milhares de romanos morreram ou foram capturados. Roma entrou em pânico. Aníbal não era um bárbaro qualquer. Era um gênio militar operando em território inimigo, longe de qualquer base, e ainda assim vencendo. E o pior ainda estava por vir. Na primavera de 217 a.C., Aníbal moveu-se para o sul. O cônsul Caio Flamínio perseguiu-o com suas legiões, determinado a forçar uma batalha decisiva. Aníbal deixou-se perseguir. Atraiu os romanos para uma passagem estreita junto ao lago Trasimeno, na Etrúria. A neblina da manhã cobria o vale quando os romanos entraram na armadilha. Aníbal postara suas tropas nas colinas ao redor, ocultas pela vegetação e pela bruma. Quando o sinal foi dado, os cartagineses desceram de todos os lados. Os romanos não tiveram tempo de formar linhas de batalha. O combate transformou-se em massacre. Milhares de romanos morreram em poucas horas. Entre eles, o próprio cônsul Flamínio. Outros milhares foram capturados. Os sobreviventes que tentaram fugir pelo lago enfrentaram grande dificuldade.
Foi uma das piores derrotas romanas. Roma reagiu nomeando um ditador, Quinto Fábio Máximo. Fábio recusou-se a enfrentar Aníbal em batalha aberta. Em vez disso, adotou uma estratégia de contenção. Seguia o exército cartaginês à distância, cortava seus suprimentos, evitava confrontos diretos. Os romanos chamaram-no de cunctator, o hesitante. Era um insulto. Mas a tática funcionava. Aníbal não conseguia forçar uma batalha decisiva. O problema era político. Roma estava cansada de ver seus campos saqueados, suas vilas queimadas, seus aliados mudando de lado. A opinião pública exigia ação. Após 6 meses dessa estratégia de contenção, os novos cônsules, Lúcio Emílio Paulo e Caio Terêncio Varrão, receberam ordens claras: destruir Aníbal. O Senado reuniu o maior exército da história republicana. 8 legiões, mais tropas aliadas. Marcharam para o sul, onde Aníbal acampara perto de uma pequena vila chamada Canas. Varrão queria atacar imediatamente. Paulo era mais cauteloso. Alternavam o comando dia a dia, conforme o costume romano. Em 2 de agosto de 216 a.C., era o dia de Varrão. Ele ordenou a formação de batalha. Os romanos confiavam na massa. Formaram sua infantaria em linhas densas e profundas, uma muralha de escudos destinada a esmagar o centro inimigo pela força bruta. Era o que sempre funcionara contra gauleses e samnitas. Contra Aníbal, seria sua ruína. O cartaginês leu a mente de seu adversário. E preparou a armadilha perfeita. Aníbal dispôs seu exército em forma de meia-lua convexa, com o centro avançado em direção aos romanos. No centro, colocou suas tropas mais fracas, iberos e gauleses, guerreiros corajosos mas mal equipados. Nos flancos, postou a infantaria africana de elite, armada com equipamentos capturados dos romanos nas batalhas anteriores. Nas extremidades, a cavalaria númida e hispânica. Quando as linhas se chocaram, aconteceu exatamente o que Aníbal previra. O centro cartaginês cedeu. Os iberos e gauleses recuaram, lentamente, absorvendo o impacto romano. Os legionários avançaram, empurrando, certos de que a vitória estava próxima. A meia-lua inverteu-se, tornando-se côncava. Os romanos entraram cada vez mais fundo na formação inimiga. E então a armadilha fechou-se. A cavalaria cartaginesa varreu a cavalaria romana dos flancos e atacou a retaguarda da infantaria. A infantaria africana, que permanecerá intacta nas pontas, girou para dentro e avançou contra os flancos expostos dos legionários. Os romanos estavam cercados. O duplo envolvimento estava completo. O que se seguiu não foi uma batalha. Foi um massacre. Os romanos, comprimidos numa massa tão densa que mal conseguiam erguer os braços, foram cortados sistematicamente durante horas. O cônsul Paulo morreu lutando. Varrão fugiu com um punhado de cavaleiros. Quando o sol se pôs sobre Canas, dezenas de milhares de romanos jaziam mortos no campo. Entre eles, muitos senadores e ex-magistrados que serviam como oficiais. Milhares foram capturados. Foi provavelmente a pior derrota que os romanos sofreram em toda a sua história. Aníbal estava a poucos dias de marcha de Roma. A cidade tinha perdido seu grande exército. Os aliados italianos começavam a desertar. Maarbal, seu comandante de cavalaria, teria implorado que marchasse imediatamente sobre a capital. Aníbal recusou. Segundo a tradição, Maarbal teria respondido: os deuses não deram tudo ao mesmo homem. Sabes vencer, Aníbal. Mas não sabes usar a vitória. Aníbal jamais marchou sobre Roma. As razões dividem historiadores até hoje. Talvez faltassem equipamentos de cerco. Talvez ele calculasse que os aliados romanos abandonariam a república após a derrota. Talvez acreditasse que Roma pediria paz. Algumas fontes sugerem que sua intenção não era tomar Roma, mas forçá-la a render-se. Nenhuma dessas coisas aconteceu. Roma recusou-se a negociar. Armou novos exércitos com quem pudesse lutar. Voltou à estratégia de Fábio, evitar batalhas campais, desgastar o inimigo. Aníbal permaneceu na Itália por mais de uma década, vencendo escaramuças,
perdendo aliados, recebendo escassos reforços. Enquanto isso, um jovem romano chamado Públio Cornélio Cipião crescia em habilidade e audácia. Em 204 a.C., Cipião invadiu a África. Cartago, ameaçada em seu próprio território, chamou Aníbal de volta. Em 202 a.C., na Batalha de Zama, o discípulo derrotou o mestre. Aníbal perdeu sua única grande batalha, e Cartago perdeu a guerra. O resto da vida de Aníbal foi um longo exílio. Entrou na vida pública cartaginesa após a guerra, mas enfrentou a oligarquia que o acusou de estar mancomunado com o rei Seleucido Antíoco III. Teve que se exilar em 190 a.C., serviu a Antíoco III contra Roma, foi derrotado na Batalha do Eurimedonte. Refugiou-se na Bitínia, na Ásia Menor, na corte de Prúsias I. Quando os romanos exigiram sua entrega, preferiu o suicídio à captura. Morreu por volta de 183 a 181 a.C., com cerca de 65 anos. Morreu como viveu, desafiando Roma até o último suspiro. O historiador militar Teodoro Airaut-Dodi o chamou de pai da estratégia. Foi admirado inclusive por seus inimigos. Cornélio Nepos o batizou como o maior dos generais. Os próprios romanos adaptaram elementos de suas táticas militares. Séculos depois, generais como Napoleão e o Duque de Wellington ainda estudavam suas campanhas. O duplo envolvimento de Canas tornou-se modelo nas academias militares. Os romanos nunca o esqueceram. Durante gerações, quando queriam assustar crianças, as mães romanas diziam: Hannibal há de portas, Aníbal está nos portões. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Toda semana trazemos histórias como esta, de homens e mulheres que desafiaram impérios, mudaram o curso da história e depois foram esquecidos pelos livros escolares. Nos vemos no próximo vídeo.